Graça, paz, a igreja do Avamento. Aos céus, famílias saradas, ganhar consolidades, Amém. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 13. Amém? Mateus 13, verso 3 diz assim: E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu a pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu entre pedras, e onde não havia terra bastante, e logo secaram, porque não tinham profundidade. Mas vindo o sol, as queimou e secou, porque não tinha raízes. E outra caiu entre espinhos, cresceram junto com os espinhos e a sufocaram. E outras caiu em boa terra e deram frutos, a 70, 100 e 30 por um. Amém, irmãos? Irmãos, esqueci do versículo 9, mas pode ficar sentado aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quem tem ouvido aí? Show. Por muito tempo, logo no começo, esse versículo foi meio intrigante para mim. Porque creio eu que naquela época todo mundo também tinha ouvido, né? Tinha ou não tinha? Até quem não ouvia, tinha ouvido. Não é verdade? Aí Jesus lança esse negócio. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que se originou o meu tema. Ouçam bem. Tá todo mundo ouvindo bem? Show. Mas o mais interessante é que por mais que a gente escute, por mais que a gente ouça, muita gente a gente não ouve. Por mais que a gente esteja ouvindo agora, não quer dizer que a gente esteja ouvindo realmente. Por quê? Porque nem tudo que a gente ouve, a gente entende. Nem tudo que a gente ouve, a gente guarda. Nem tudo que a gente ouve, a gente coloca em prática. Então são 4 pilares fundamentais para que a gente possa compreender a palavra de Deus. Ouvir, entender, guardar e colocar em prática. Mas tudo começa com ouça bem. Quem já ouviu de alguém falando assim? Escuta aí o que eu vou te falar. Né? Tipo assim, te prepara aí, ouve bem, vou te falar agora. Ou de um pai, da mãe, escuta agora. Presta atenção, se liga. Ok? Ouça bem o que eu vou falar. Para quê? Para que você dê uma devida atenção a partir daquele momento. Que alguma coisa vai ser dita com muita importância. Amém? Então ouçam bem. Show? Não cochilo não. E o mais interessante é que para lançar a semente da palavra, aqui Jesus ele cita um dos 5 sentidos, que é o ouvir. A gente ouve, a gente vê, a gente sente o gosto, a gente sente o tato, né? Então são 5 sentidos que todo ser humano tem. Uns têm menos e outros têm 5, né? Nem todo mundo escuta, mas tem o ouvido. O pastor estava lá pregando estes dias para gente que não ouvia. Não? Tinha lá um tradutor lá,
em libras. Então o pastor está em outro nível aí, em outro patamar, pregando para gente que, em outra língua, pregando para gente que não ouvia, pregando internacionalmente aí. Amém? Mas o que Jesus quis dizer não era apenas só quem tiver ouvido que ouça. Quem tiver esse buraquinho, esse negócio aqui abanando, que ouça. É muito mais que isso. Por que ele disse isso? Porque milhares de pessoas ficavam ao seu redor. Todos os tipos. E a maioria era por interesse. A maioria só queria alguma coisa. Ou ser curada, ou resolver um problema, ou passar fome. Porque Jesus era a solução. E existiam também muitas pessoas, muitos fariseus, que ficavam ouvindo Jesus com a intenção de procurar uma brecha para condenar Jesus. Então, nem todos que estavam ouvindo realmente estavam ouvindo. Amém? Assim como muitas vezes a gente está no culto, a gente está ouvindo, nem muitas vezes a gente está ouvindo. Muitas vezes a gente está aqui por estar. Né? Muitas vezes a gente dá um cochilo, muitas vezes a gente se distrai. Quem nunca cochilou no culto? Ó, mentir é pecado, irmão. Mentir é pecado. Não cochilou não, professor? Ó, eu já. Tem dia que eu chego baqueado, sabe? Aí quando o Alan tá no teclado aqui, aí o negócio fica inspirado com sono. Fundo musical ali, ó. É top com estilo. É porque realmente, irmãos, tem dias que a gente tá cansado. Certo? Tem dia que a gente dá uma pescada, uma cochilada assim. Tem dia que eu dou uma cochilada, eu olho pro lado pensando que ninguém tá vendo. Deve ter uns 4 dormindo. Amém, irmãos? Mas é o grande desafio. Ouvir com atenção. Por quê? Porque não tem como resumir toda uma pregação dessa em uma simples frase. Tem, pastor? Tem como chegar aqui, pastor? Em 5 minutos em falar tudo? Quanto mais rápido eu falar, quanto menos eu abreviar, menos vocês vão entender. Correto? Então é necessário que todos ouçam bem. E ouçam com atenção. Jesus, ele foca esse sentido do ouvir, que é um dos 5 canais de acesso para a nossa vida. Correto? Tudo que a gente ouve, a gente guarda. Ou deveria, pelo menos, dar uma peneirada. Porque nem tudo é importante para se guardar. Outro canal de acesso é a visão. E existem mais 3. Que é o tato, o paladar. E outro lá que eu me esqueci. E o olfato. Isso, o cheiro. Só que visão e audição são os 2 principais. São os 2 mais acessíveis. São os 2 mais simples. Porque eu falo, vocês ouvem. E vocês estão vendo também. Por isso que a gente acaba dando uma mexida nas mãos. Né? Faz assim para frente, para trás. Então esse gesto facilita que vocês compreendam. Ok? Então, esses sentidos são os canais de acesso para a nossa vida. Só que esses canais de acesso estão abertos. Ou tem alguém com o ouvido tapado? Não, né? Está todo mundo com o ouvido destapado. Está todo mundo vendo. Só que no nosso dia a dia, a gente ouve coisas e vê coisas que podem muitas vezes nos contaminar. E não tem como a gente andar, trabalhar, estudar com os olhos fechados, com os ouvidos entupidos, tampados. Não dá. O que a gente tem que colocar é uma peneira entre o que está entrando e o que permanece. E essa parte seletiva, de selecionar o que pode ou não permanecer no seu coração, na sua mente, na sua vida, é
o conhecimento da palavra, né? Porque aquele que não conhece a verdade se engana e se enrola por qualquer meia verdade. Aquele que não conhece a verdade, toda mentira parece legal. Então, o conhecimento da verdade é o que vai lhe dar discernimento para que você tampe o acesso entre o que está entrando e o que vai permanecer na sua vida. Amém? Esse canal de acesso, o ouvir, Jesus usava muito na sua época. Hoje a gente utiliza meio, também o canal de visão, por causa das redes sociais. A mídia utiliza isso com imagens que traz uma representação daquilo que a gente vai falar. Quando o pessoal da mídia tira uma foto de uma pessoa, ela quer captar aquele momento, capturar aquele momento para naquela foto a pessoa consiga ver e entender. Uau! Já fala alguma coisa, não, Isabel? Então, mas Jesus utiliza esse meio do ouvir, porque naquela época era mais excessivo. E é algo ainda hoje extraordinário. Então, ouça bem. E o assunto que eu quero discorrer essa noite é sobre a maneira como ouvimos pode determinar como os resultados podem acontecer na nossa vida. A maneira como a gente ouve pode determinar todo o resultado da nossa vida. Por que pode determinar? Porque pode ir por um lado e para o outro. Porque se você ouvir e não entender, você vai sair daqui. E todo o esforço de quem está pregando, de quem está lançando a semente, para você vai ser em vão. Para você vai ser em vão. Vai ser em vão o seu esforço, vai ser em vão você estar aqui, porque se você não estiver de corpo e alma e coração, você não vai receber, nem vai conseguir entregar, porque você só entrega o que você tem. Não é verdade? Então a gente tem que ouvir bem, porque isso vai determinar todo o curso da sua vida, não somente aqui. Porque quando a gente traz a palavra, a gente está trazendo esclarecimento da verdade. É por isso que o pastor foca muito nas pessoas que estão subindo aqui, estão trazendo a palavra, estão ministrando, que realmente traga tudo alinhadinho com a Bíblia. Por quê? Para que a gente traga a verdade. Para que não seja pregado mentira, heresias ou engano. No verso 10, eu vou ler um pouco mais, porque Jesus diz assim: os apóstolos perguntaram para ele, e cercando-os deles os discípulos, disseram-lhe: por que ele fala para eles, aquelas pessoas, por parábolas? E ele respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amém, irmãos? Todo o decorrer do 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, Jesus vai falar algumas coisas dizendo: a eles não é dado esse privilégio de conhecer o reino dos céus. Essas palavras. Parece que Jesus parece que está privando uns do conhecimento e outros não. Quando Jesus diz: para vocês é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus. Não parece que Jesus está sendo seletivo aqui? Só que, como ele sabia que muitos estavam lá com intenções erradas, como Jesus sabia a intenção de cada coração que estava ali, Jesus começou daqui em diante a pregar muitas vezes por parábolas. No 12. Para aquele que tem, lhe será dado, e até aquele. Perdão, irmãos.
Pronto, no 13 que eu quero dizer. Por isso, lhes falo por parábolas, para que eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Aqui Jesus, mais uma vez, ele fala. Por que eu falo por parábolas? Para que eles, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Isso acaba sendo um pouco intrigante. Por quê? A palavra de Deus sempre foi muito preciosa. Muito. Então ela tem que ser derramada, entregue em corações sedentos. Concorda? Quem está com o coração sedento aí pela palavra? Não somente da de hoje que eu estou falando, mas da palavra em si. E Jesus, ele é a palavra. Ele é a personificação da palavra. O que eu estou trazendo aqui é uma breve reflexão sobre a palavra. Mas quem recebe a palavra no seu coração, recebe Jesus. Quem recebe Jesus, recebe a palavra. Então a gente tem que ter profundidade no conhecimento. E aqui Jesus, ele começou a dar mais para aqueles que buscavam mais. Aqueles que buscavam mais profundidade, recebiam mais. No 12, voltando um pouco. Porque aquele que tem, lhe dará. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Quem aqui já teve a sensação que quando começa a estudar, começa a aprender e começa a desenvolver ainda mais? Né? A gente começa a orar, a jejuar, a buscar, a gente começa a ter mais. Não é assim? E quando a gente está meio baqueado, a gente falta os cultos, a gente lê menos a Bíblia, a gente se dedica mais ao Senhor, parece que vai se esvaziando. Não é assim que funciona? Porque aquele que tem, aquele que busca, aquele que tem interesse, será dado mais. E aquele que não se dedica tanto, até o que tem será tirado. Por quê? Porque o conhecimento não é nosso. A palavra é a palavra do Senhor. Se você não está desfrutando ela, você vai perder. Amém? Só que o mais interessante sobre o conhecimento da palavra é que muitas coisas fogem do nosso entendimento. Muitas coisas, por mais que a gente estude, pesquise, pergunte, fale com pessoas, tem coisas que são difíceis de se entender. Por quê? Porque tem coisas que a gente entende estudando. Está mais raso de se entender. E tem coisas que a gente entende com discernimento espiritual. Tem coisas que a gente precisa da intervenção do Espírito Santo para que a gente possa entender o que a Bíblia está falando, ou o que Jesus está falando nos nossos corações. Amém? Então existe a sua ação humana, existe a intervenção divina, para que você compreenda as Escrituras com mais profundidade. Amém? Lá em Atos 16, vamos abrir lá. Atos 16, verso 14. Diz assim: E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Amém, irmãos? Aqui é um relato que fala que uma mulher estava ouvindo nessa cidade de Tiatira a ministração de Paulo, que Paulo estava dizendo.
E nesse versículo mostra a intervenção das duas partes, a atuação humana e a intervenção divina, onde ela parou para ouvir, aonde ela deu atenção, onde ela focou a sua atenção. Ali, o Senhor lhe abriu o coração. Ali o Senhor trouxe a ela um acesso maior. Aqui mostra a intervenção divina que a gente precisa, mas que primeiro a gente tem que parar para ouvir, parar para prestar atenção. Ou alguém que consegue prender alguma coisa sem prestar atenção naquilo? Dá? Dá para aprender algo focando em duas coisas ao mesmo tempo? Uma coisa vai focar mais do que a outra. E uma coisa vai se destacar mais do que a outra. Então, pare para ouvir. Não me refiro só ao culto, moço. O Senhor fala, muitas vezes, até mais do que aqui no culto, para você. No seu dia a dia, no seu cotidiano. Muitas vezes em coisas simples, no seu dia a dia. Porque às vezes, a gente não entende qual é a voz de Deus. Se é o nosso próprio pensamento, se é a voz de Deus, se é só uma impressão ou se é a voz de Deus, se é só uma sensação ou é Deus dizendo alguma coisa. Deus fala-nos de diversas maneiras. Fala dentro do seu coração, fala com situações, fala através de pessoas. Já usou uma jumenta para falar com um cara, com um profeta. Deus fala-nos. E muitas vezes é de maneira simples. De maneiras simples. O que a gente tem que ter é sensibilidade para discernir qual é a voz que a gente deve ouvir. Amém? Então a gente tem que estar sempre com o coração aberto, com o coração receptivo e com atenção. Amém? Voltando lá para Mateus. Mateus 13, agora no verso 4. Agora eu vou falar um pouco a respeito dos 4 tipos de sol, os 4 tipos de corações. No verso 4 fala: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves dos céus e a comeram. Irmãos, nesse versículo 4, Jesus fala, e no versículo 19, Jesus vai explicar o que ele falou aqui. Então eu vou estar sempre pulando nos dois cantos. No 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Amém, irmãos? Quando a semente da palavra, ela é lançada por Deus, através de coisas, situações, pessoas, ela vai cair em algum canto. Quando a gente está ministrando aqui, a gente lança a semente, a gente verbaliza. Mas vocês vão receber. Amém? Só que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente pregue bem, palavras eloquentes ou palavras mais simples, trazendo um resumo para vocês,
vai depender mais de vocês do que quem está ministrando aqui. Vai depender de como você está ouvindo, como está o seu coração ao receber a semente da palavra. É por isso que Jesus ele cita esses 4 tipos de sol, trazendo 4 tipos de pessoas. Não quer dizer que existem esses tipos de pessoas e cada qual é um e não pode mudar. Às vezes a gente é um, às vezes a gente é outro. Amém? Mas existem esses tipos de corações que estão atuando de maneira diferente, recebendo de maneira diferente a palavra. Aqui ele fala ao pé do caminho, é um local onde muitas pessoas passam. Naquele local não nasce nada. Por quê? Porque fica uma terra dura, compactada, e a semente não consegue entrar. E qualquer coisa que nasça ali vai ser pisada. Não é assim que funciona? Quem já viu um local assim que tem mato, tem uma veredazinha, sabe que naquele local não vai nascer nada, porque passa coisas ou animais constantemente ali. Essa pessoa que recebe a palavra e que é considerada que o seu coração é como a beira do caminho, é aquela pessoa que pega a palavra, recebe aqui na mão, recebe e fica assim com ela, não deixa ela entrar no seu coração. Aí vem um maligno e a rouba. Eu não sei se é Lucas ou o Marcos que fala, aquela semente é pisada e roubada. Mas aquela semente fica ali na sua mão. Você recebeu a palavra. Mas você não guarda no seu coração. Fica ali. Vem uma pessoa, vem e coloca dúvida no seu coração. Não é bem assim que o pastor falou. Acho que o pastor falou está meio distorcido. Eu acho que o que o pastor prega lá não é muito verdade, não. Eu acho que o que tu acredita lá é meio diferente. O maligno vem, rouba essa informação sua, rouba essa semente e você morre. E aquela semente morre. É roubada. E não gera nenhum resultado na sua vida. É assim? Ou quando muitas vezes você ouve, mas não ouve. E essa semente nem sequer germinou no seu coração. Isso acontece muitas vezes. Muitas vezes. Um exemplo. Quem aqui lembra da pregação de quarta-feira? Da pregação de quarta-feira. Lembra? Lembra? É alguns guardados. Uns guardados. A gente esquece mesmo. Tem vezes que se perde no meio do caminho. Por quê? Porque muitas vezes a gente não dá a devida importância, nem a devida atenção. Então, a semente se perde. Então, o esforço do pregador aqui, de lançar a semente, é o esforço que ele está se dedicando ao Senhor. Não importa se vai cair só em um solo, que só não vai dar resultado, mas a semente não volta vazia. Muitas vezes quem perde é nós, como estão ouvindo. Se essa semente vai entrar no seu coração ou não. O segundo tipo de solo que Jesus cita, no verso 5. E outra parte caiu entre pedras, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Amém? Aí continua o verso 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raízes. Fazendo paralelo agora da explicação, no versículo 20 e 21 diz: Porém, o que foi semeada entre pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria
mas não tem raízes em si mesmos. Antes, é temporâneo. Então, chega a angústia e a perseguição. E por causa da palavra, logo se ofende. Amém, irmãos? Aqui Jesus fala de uma superficialidade no conhecimento. Aquele que recebe logo, recebe com alegria, mas não tem profundidade. Não deixa a semente enraizar no seu coração. Não cria raízes. Porque dentro existem pedras impedindo de profundidade. Porque dentro existem coisas duras que não aceitam que a semente entre mais fundo. Porque se a gente lançar aqui uma semente onde diz perdoe o próximo, show. Aí entra no meu coração. Achei bonito, achei legal, recebi. Mas tem uma certa camadazinha que tem uma mágoa de alguém. Eu não consigo colocar em prática o perdoar. Eu recebi, mas não teve profundidade. Porque em algum momento eu disse, não, daqui em diante eu não perdoo aquela pessoa. Então, daqui em diante a raiz não consegue mais se aprofundar. Aquela palavra não consegue ir mais fundo. Porque muitas vezes a gente barra o processo de crescimento. A gente barra o processo de profundidade. Porque no nosso coração precisa ser tirado algumas coisas. É necessário que a gente faça muitas vezes uma autoavaliação. Porque se não está dando frutos, a semente está sendo semeada, e você não está dando frutos, alguma coisa está acontecendo no meio do caminho. Essa semente está morrendo no seu coração. É por quê? É porque o seu coração é um caminho que todo mundo passa, todo mundo tem acesso, onde você escuta qualquer um, onde você se aconselha com qualquer pessoa. É um coração acessível para qualquer pessoa. Seu coração é um local duro, cheio de pedras, cheio de rancor, cheio de ressentimentos. Então a gente tem que fazer uma autoavaliação. Como está o nosso coração? Como é que a gente está ouvindo direto e não está frutificando? No próxima terra que Jesus fala, no verso 7, diz assim, e outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Amém? E fazendo um resumo, a explicação, no verso 22 diz, e a que foi semeada entre espinhos é a que ouviu a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram e ficou infrutífera. Amém, irmãos? Trazendo a comparação daquele coração que tinha pedras, que não deixava a semente se aprofundar no seu coração. Esse aqui já é outro problema. É aquele coração que tem raízes. As raízes estão fundas. Mas existem problemas e coisas externas que sufocam. Aqui Jesus cita no 22 os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Ele cita aqui 2 exemplos, mas tem muito mais coisa do que isso. E aqui fala que aquela planta não morreu, ela se tornou infrutífera. Elas cresceram juntas. Aquela pessoa que recebe a semente da palavra enraiza, cria profundidade, aquela planta cresce, 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 cresce. Só que no coração existem outras coisas. E essas coisas vão crescendo juntas. E até um determinado momento, legal, dá para ir. Mas chega um certo ponto que aqueles espinhos vão sufocar.
que o Senhor semeou de bom em você. Porque não tem como você dividir o seu coração entre as seduções deste mundo, os cuidados deste mundo e a semente da palavra. Não estou dizendo que você tem que largar tudo e ir para outro extremo. Estou dizendo que você colocar como prioridade no seu coração o que o Senhor está te ensinando. Os cuidados deste mundo muitas vezes são coisas simples que nos distraem. Os cuidados deste mundo são muitas vezes preocupações que nos tiram o foco. E todo mundo se preocupa com alguma coisa. Saúde, às vezes saúde própria, às vezes saúde de um familiar, trabalho, recursos. Todo mundo está sujeito a preocupações. Mas isso não pode sufocar, isso não pode competir com a palavra. Porque por várias e várias vezes Deus já mostrou e já falou para cada um aqui o que Ele é capaz de fazer. O cuidado que Ele tem com cada um, o amor que Ele tem com cada um. E que nunca deixou faltar o necessário. Então Deus Ele nos ama de maneira inexplicável. Então a gente não pode fazer com que os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas sufoquem a palavra. Temos que fazer sempre uma autoavaliação de como está o nosso coração. Todos os dias. Por quê, irmãos? Porque, como eu falei no começo, existem canais de acesso para a nossa vida, para o nosso coração. E o inimigo está sempre lançando. Está sempre lançando medo, está sempre lançando dúvidas, está sempre lançando engano, está sempre lançando seduções. O inimigo está sempre trabalhando para nos derrubar. O inimigo está sempre trabalhando para lançar no seu coração pedras e espinhos. Esses espinhos aqui citados, ele não nasceu do nada. Foi semeado naquela terra espinhos também. Espinhos é uma planta. É uma planta que tem espinhos. E uma planta, ela não nasce do nada. Uma planta, ela tem uma semente. Então, esse coração, ele permitiu que entrasse mais do que só a palavra. Ele permitiu que entrasse a palavra e outras coisas. Citado aqui por Jesus, cuidados deste mundo e sedução das riquezas. Esse coração aqui permitiu que coisas competissem com a palavra. E o último solo, Jesus fala no verso 8: E outra caiu em boa terra, e deu frutos. Um grão produziu 100, outro 70 e outro 30 por um. Amém, irmãos? 30, 70, 100, parece pouco, né? Mas um grão ele produz muita coisa. Não é verdade? Um grão ele produz muita coisa. E aqui ele deu frutos. Lá no verso 23, trazendo a explicação, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá frutos. E um produz 100, outro 70, outro 30 por um. O que ouve é comparado ao que compreende. Como eu falei no começo, pilares: ouvir, entender, guardar e colocar em prática. É necessário que a gente passe por esses processos. Porque quem ouve e não entende não tem como colocar em prática. Não é verdade? Quem ouve e não guarda não tem como colocar em prática. É ouvir, entender, guardar e colocar em prática. Então é necessário que a gente sempre
faça uma autoavaliação. O que entrou no nosso coração hoje? O que eu dei acesso que entrasse? O que eu permiti que entrasse no meu coração? É coisas boas, coisas ruins, coisas que me contaminam? E muitas vezes é uma sementinha que a gente nem sabe o que é, mas quando cresce, é uma planta de espinhos. É algo que às vezes a gente não percebe, mas vai prejudicar. Sempre devemos fazer uma autoavaliação. Porque se a gente vivesse isolado de tudo e de todos, a gente não se contaminaria, digamos assim, com algumas setas e propostas do inimigo. Mas a gente é luz, sal da terra. A gente está em meio à sociedade, dando a cara a tapa, sendo testemunhas do Deus vivo. E o inimigo ele vai querer lançar alguma coisa em você. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está vendo. Citar só esses dois porque são os dois mais acessíveis. Dois canais mais acessíveis. Cuidado. Pode não parecer, mas muitas vezes é algo que vai te prejudicar. E para finalizar, com o último ponto, como eu encontrar uma maneira prática, uma maneira de sempre ter essa sensibilidade, esse coração fértil. Eu gosto de trazer exemplos que se torna mais fácil da gente entender. Quem aqui já teve pelo menos algumas horas antes de vir para o culto, de louvor, adoração, entrega, e percebeu fluir melhor? Não é assim? Tem vezes que não dá na correria. Mas quem que já teve a experiência de se resguardar um pouco mais antes do culto e sentir um fluir extraordinário? Até quando é um pregador meio fraco, né? Por quê? Porque, irmãos, a palavra ela fala por si própria. Não era necessário nem eu dizer muita coisa, bastava eu ler. Pronto, a palavra fala por si própria, irmãos. Jesus ele não deixou enigmas altamente complicados para se entender na palavra. A palavra é simples. E por que muitas vezes é difícil se entender? Porque às vezes a gente não está receptivo. Porque às vezes a gente passou um dia, às vezes na correria do trabalho, às vezes distraído. E quando chega no culto, o nosso coração, nossos olhos já estão cheios, nossos ouvidos já estão cheios de coisas que a gente passou o dia entupindo. E não sequer resguardou um momentozinho antes, nem sequer uma breve oração antes, para receber a palavra. E receber a palavra, muitas vezes não é nem só na hora da ministração, mas na hora do louvor. Irmãos. No louvor, quem é do Ministério de Louvor sabe que não são só músicas. A palavra de Deus sendo ministrada de outra maneira. Tem vezes que a gente é tocado na palavra, como o pregador está falando, tem vezes que a gente é tocado através do louvor. Então, ele vai falar. A gente tem que estar com o coração receptivo. Então, é necessário que a gente se prepare, não somente para o culto, mas para a vida, nosso dia a dia, nosso cotidiano. Porque Deus ele vai falar isso. O Espírito Santo ele vai nos orientar todos os dias o que a gente deve fazer ou não fazer. Mas só que muitas vezes a gente nem dá atenção. Às vezes, numa tomada de decisão, no trabalho, na vida, se a gente parar e pensar, a gente pode escutar o Espírito Santo falando. Vai ou não vai? Pode ou não pode? Fala ou não fala?
Só que muitas vezes a gente é impulsivo. A gente age no impulso e não dá ouvidos no que o Espírito Santo tem a dizer. Naquela decisão que você vai fazer, naquela decisão que você vai tomar, naquele estilo de vida que você está vivendo, naquela coisa que você está ouvindo. Às vezes é necessário que a gente só pare um pouco e espere Deus falar. É por isso que a gente nunca deve tomar decisões precipitadamente. E isso é um erro que eu cometo muitas vezes. Porque se a gente deixar o calor do momento passar, a gente reflete melhor. A gente consegue ter mais sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo. Só que, como eu falei no primeiro ponto, existe a atuação humana e a intervenção divina. Existe o meu esforço de parar para ouvir, e existe a intervenção divina trazendo um esclarecimento mais profundo daquilo, não é? Então é necessário que muitas vezes a gente se dedique jejum e oração. Quem aqui entende o jejum? Quem aqui entende o que é o jejum? Entende? É só parar de comer? Não? Alguém entende os resultados, os benefícios do jejum? Mais na frente o pastor, eu creio que ele vai dar um breve ensinamento sobre o jejum, né, pastor? Né? A gente deve saber jejuar, a maneira que a gente começa, a maneira que a gente dá continuidade ao jejum, a maneira que a gente entrega o jejum, qual o objetivo do jejum, os benefícios do jejum, tanto para o corpo como para a alma. Então é necessário que a gente faça isso. Oração e jejum. Para quê? Por que o jejum, irmãos? Um dos benefícios do jejum, irmãos, é tirar, descontaminar você. O jejum é algo que purifica o corpo. Quando eu estou jejuando, estou me abstendo de comida, o meu corpo ele começa a entrar em um modo de purificação. Por quê? Porque eu paro de ingerir coisas que estejam fazendo mal para o corpo, que é o que a gente mais se alimenta nos nossos dias. Muitos e muitos produtos industrializados. Mas no lado espiritual é algo que traz ainda mais benefícios. Eu me abster de alimento, eu jejuar. Eu estou me renunciando e buscando ao Senhor. É por isso que essas duas coisas têm que caminhar juntas, jejum e oração. Se essas duas coisas não caminharem juntas, você simplesmente está fazendo uma dieta. Essas coisas são importantes de caminhar juntas, jejum e oração. É você se limpar. Quando você se purifica, se renuncia, jejuma, quando você está orando, você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Quem aqui jejuou já sabe disso, né? A importância e os benefícios do jejum. É algo extraordinário, por mais desafiador que seja. Então é necessário que a gente busque a nossa atuação humana e a intervenção divina para compreender a palavra com profundidade, com entendimento e com sabedoria. Para quê? Qual é o objetivo? Para dar frutos. Para dar frutos. E a gente tem que sempre fazer uma autoanálise. Quais são os nossos frutos? Cadê os nossos frutos? O resultado sempre vai estar no fruto. A avaliação é sempre fruto. Se não estamos dando frutos de alguma maneira, o que você está fazendo com a semente da palavra? De que maneira você está perdendo ela no meio do caminho? De que maneira você está desvalorizando ela? Se você não estiver dando frutos, se nós não estivermos dando frutos, alguma coisa muito errada tem. O que tem no meu coração?
problemas internos, pedras, que a semente não consegue se aprofundar. O que tem no meu coração é espinhos que sufocam toda palavra que entra. Como é o meu coração? É um caminho acessível para qualquer pessoa entrar e pisar? É um local acessível para o inimigo entrar e arrancar a semente da palavra? Como está o nosso coração? Isso a gente deve se perguntar todos os dias. Prepare o seu dia, irmãos, antes de começar. A entrega do seu dia que você faz, aquela oração de manhã, assim que você se acorda, entregando o seu dia, entregando o seu coração. Você entrega para quem? Para Deus ou para o inimigo? Para Deus? E por que que no meio do caminho você deixa o inimigo? Por que que no decorrer do dia você deixa o inimigo semear algumas coisas? E por que que no meio do caminho você deixa o inimigo colocar pedras no seu coração, deixando ele mais duro? E por que que no meio do caminho a gente deixa o inimigo entrar e sair na hora que quer? Seja seletivo, irmãos. Não deixe qualquer coisa entrar, não. Não deixe qualquer coisa entrar no seu ouvido. Não deixe qualquer coisa entrar na sua mente. Seja seletivo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não se distraia com distrações. O nosso tempo aqui na Terra, ele é precioso. E é bem curtinho. Então não se distraia com besteiras. Não se distraia com coisas vãs. Não se distraia com as coisas inúteis. E não se distraia com coisas más. Amém? E aqui eu deixo essa breve reflexão. Como está o nosso coração ao receber a semente da palavra? Amém? Pastor Paulo?